E qual foi a pergunta? Olha, graças a Deus, eu estava com a diretora me dizendo que é o penúltimo. Nossa, nós temos que correr. Bem-vindo, estamos no Orientes, falando sobre traição. O assunto é maravilhoso, porque envolve o que é muito concreto, que todos nós vivemos. Então é um assunto prático, dá para fazer vários programas sobre isso e envolve muitos aspectos da vida humana, né? Então, uma das perguntas que chegou foi sobre aquele filho, padre. Eu acabei de fazer uma pergunta sobre os meus pais, aquele que tem dificuldade que os pais não foram sinceros com ele. E ele está dizendo, eu não entendi a resposta. Eu sou culpado ou não sou culpado? Porque ele não se relaciona bem com os pais, ele evita de ir na casa dos pais. Como nós falamos, ele precisa, né, da humildade nesse aspecto. Ele está se colocando como culpado. Ele está se sentindo culpado. Está se sentindo culpado. Então ele precisa do quê? De abrir mais o coração e ir ao encontro dos pais. Mas um rótulo de culpado não existe. Não existe. Ele tem que começar a entrar na situação para esmiuçar essa situação. Sim, ele precisa resolver a situação. Né? Eu até posso estar no pecado quando eu não resolvo a situação. No momento que eu peço perdão, eu já não estou mais no pecado. Nesse sentido, parece com a Constituição, né? Ninguém é culpado até que prove o contrário. Ele primeiro tem que entrar nas provas do assunto, desenrolar, trabalhar a situação, para a gente chegar numa conclusão. Para conhecer a história. Claro. Sim. Claro. Então, a princípio, a gente diria para ele, humildade, coragem. Vai procurar os pais. Vai procurar os pais. Sim. Bom, padre, uma pessoa que não quer se identificar, ela diz, eu estou com meu companheiro e ele me trai. Gostaria de saber se isso é pecado. Se eu estou cometendo adultério. A pessoa é casada, será? Não sei, botaram aqui meu companheiro, né? Se ela for casada, vamos colocar as duas questões. Ela sendo casada. Ela sendo casada, ela sabe que o esposo, né, está traindo, atrai. Né? E se ela está em pecado. E se ela está em casa? Se ela sabe, ela está em pecado também. Porque ela está consentindo. Né? Se eu estou consentindo no erro do outro, eu também tenho parte no pecado. Ela precisa, então, partir para uma solução. Ela precisa resolver, sem dúvidas nenhuma. Mesmo ela sendo a vítima? Mesmo sendo a vítima. Olha que legal. Mesmo sendo a vítima, ela tem que chegar, né, no companheiro e colocar a situação para o companheiro. Eu sei. Né? Então, se eu sei, é como nós... por exemplo, é como... Assim, temos aí um assalto, né? Um assalto a um banco. Então, eu estou lá do lado de fora, eu sei, eu planejei, né, esse assalto. Né? Eu também tenho parte, eu tenho parcela de culpa. Eu vou intervir um pouquinho na área do padre, o padre pode até me corrigir aqui, né? Mas assim, eu sinto muito a história de Jesus Cristo. Muitas vezes Jesus Cristo foi traído, mas é muito interessante que ele sempre se posicionou, né? Mesmo quando ele foi traído, né? Ou seja, ele mostrou para outra pessoa que ela estava errada, né? Ele tentou se posicionar de uma forma ele para tentar solucionar. Muito, nesse sentido, muito ativo, né? Exatamente. Ele nunca foi passivo, é verdade. Ele não foi passivo. Então, por isso que ela precisa chegar e falar para o companheiro. Verdade. Como Jesus fez. Ela precisa se posicionar, sim. Exatamente. Muito bom. Bom, a Lubélia de Piuni, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dessa cidade, está dando os parabéns, obrigado, Lubélia, e também a Valdomira, um beijo, Valdomira, obrigado pelo carinho, está dando um abraço para a gente, diz que a gente está adorando o programa está muito bom, que nós estamos de parabéns, viu, padre? Padre, mais uma anônima, ela diz que quando se vive 54 anos casada, indo sempre à igreja e o marido não deixa a vida da rua. Chegamos ao ponto de dormir separados. Gostaria de saber onde eu errei, se a vida toda foi assim. Ela não sai da igreja e ele não sai da rua e eles brigam ao ponto de ficar separados. Aí é toda desde o início, né? O início do relacionamento dos dois. Será que teve uma solidez?
E aí houve acertos, mas houve mais erros. Né? Que 54 anos de sofrimento, de angústia, né? 54 anos perdidos. Não, mas também não vividos bem, né? Como deveria ser vividos. Né? Eu vejo aí, claro que a gente vai fazer uma análise com falta de informações, né? Sim, elas têm muita coisa sim. em jogo aí, Sim. Então é uma análise até grosseira, assim. Mas eu uso sempre uma metáfora na clínica da redoma, ser dentro da redoma, ou estar dentro da redoma e estar fora da redoma. O que é ser dentro da redoma? Ser dentro da redoma é estar um pouquinho na zona de conforto, estar no ambiente do lar, estar naquele ambiente ali que você pode proteger os filhos, ensinar os bons valores e tudo mais. E fora da redoma eu digo que é um mundão, que é gigantesco, né? A impressão que eu tenho é que ela ficou dentro da redoma e o marido ficou fora dessa redoma. Né? E aí é muito interessante porque não se houve um diálogo, eu não sei o que aconteceu aí, talvez para ela sair um pouquinho fora da redoma e o marido para entrar um pouquinho dentro da redoma. Exato. Então talvez faltou um pouquinho desse diálogo, dessa comunicação, e aí envolve os dois, né? Eu cedo um pouco e você cede um pouco. Ele sai da zona de conforto dele e ela sai da zona de conforto dela, né? E até agora, com 54 anos, São né? muitos anos, porque é mais muitos difícil, anos. né? É muito fácil para uma pessoa cair, às vezes, não estou dizendo que é o caso dela, mas a gente pode cair num pré-julgamento, né, padre? De se sentir o certo porque estamos na igreja, o outro é errado, e daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu não movo uma palha, ou seja, eu não tenho nem misericórdia, nem compaixão da situação, e o outro tem que se mexer em tudo. Mas e a alegria? Esses 54 anos sem alegria? Né? E Deus não quer a alegria de todos nós, a felicidade? Ou será que esses 54 anos foram para criar os filhos? Então, eu fico onde estou, nessa redoma, o meu marido fica lá na rua, mas os nossos filhos estão bem. Então, até mesmo um erro, se tem filhos, né? Acho que os próprios filhos também, eles têm uma parcela de culpa. Porque os filhos poderiam ter, né, ido até o pai, reclamar dessa situação, desse convívio, que não é um convívio, né? É importante fazer isso também, né? Tentar distribuir a responsabilidade, né? Porque a responsabilidade não é só da mãe, não é só do pai, né? A responsabilidade é de todos que estão naquele contexto de todos ali, que né? estão no contexto, de toda a família. Mais uma situação difícil, padre. O esposo saiu de casa fazem 7 anos, mas continuou indo na residência deles. Um dia uma pessoa que vivia com ele ligou para ela, mas ele negou viver com essa pessoa. Ela teve paciência, mas não aguentou muito e colocou ele para fora de casa até que ele se decida. Ela gostaria de uma orientação de como continuar procedendo. Isto. Aí entra um amor, um grande amor, né? Ela o ama, né? Ela o ama, né? Tem um grande amor aí, porque do jeito que é a situação, né? Ela não poderia desistir, e ela não quer desistir, ela quer tentar, não é? Se ele deixar. Não, é bonito que ela não foi passiva, né? Não. Ela não foi cúmplice. Não foi cúmplice. A gente está aqui o tempo todo falando dessa atitude não criativa. Ela teve criatividade, ela teve iniciativa, ela foi à luta. Sim, sim. Ela reagiu com amor, nesse sentido. Ela foi... Você vai, mas deixa a sua vida do jeito que você está agora vivendo, aí eu te aceito novamente, não é assim? Que está a pergunta? Ela perguntou assim, como continuar procedendo? Depois de... Ela colocou ele para fora e pediu que ele se decida. Isto. E aí pergunta como continuar procedendo. É o amor mesmo. É o amor que ela tem por ele. Senão ela não conseguiria ela nem fazer esta passagem, né? Essa decisão. Ele tomar essa decisão de voltar para casa e ela acolher de novo dentro do lar. Padre, essa batina é final do senhor mesmo. Olha, eu tenho 2 anos de casada, descobri recentemente que meu marido manteve um relacionamento paralelo com outra pessoa no nosso namoro. Noivado,
E depois de 6 meses de casado, voltou a trair-me com a mesma pessoa. Descobri agora, quando tivemos nosso primeiro filho. A outra pessoa afirma que não sabia que ele era casado. Ele também a enganou, pois falava em casar-se com ela. Não sei o que fazer, padre. Descobri que ela não está mentindo, mas ele continua negando o tempo inteiro, embora já tenha descoberto provas da sua traição. E a primeira coisa é ela conversar com o marido, com o esposo, né? E depois de uma boa conversa, né? Se não chegar numa solução, se não chegar na solução, ela deve procurar o sacerdote, né, da paróquia dela, ou algum sacerdote amigo, um sacerdote, um padre. Ela deve procurar a orientação de um padre pessoalmente, para que o padre possa fazer... Entrar em detalhes. Né, encaminhar ela para devidos detalhes, né? E temos aí vários padres que podem ajudá-la, né? Basta ela querer essa ajuda. Reginaldo, nesse caso, ela está tendo uma atitude bastante positiva de reagir, de lutar, de pesquisar, de ir atrás, de falar com a outra. E ele está aí, eu acho passivo. Tem que dar uma analisada aí para verificar o que aconteceu com ele, com tudo isso, né? Quando foi descoberto, qual foi o posicionamento dele? Ele falou que, de certa forma, ele vai continuar, ele não disse nada, ele se distanciou apenas, ou ele se arrepende do que aconteceu? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso aí. Se ele se arrepende do que aconteceu, não é? Eu acho que vai ter que abrir um espaço para conversar muito. Como o padre está sugerindo. Como ele está sugerindo. E aí, talvez para fazer uma análise crítica e autocrítica da situação, para saber se essa traição ela aconteceu parte por responsabilidade dela, parte por responsabilidade dele ou parte do casamento. Então, assim, começar a tentar discutir um pouquinho sobre isso para entender de quem é a responsabilidade. Não sei se eu vou complicar, mas os homens normalmente são bastante irresponsáveis com o casamento. Irresponsáveis? Irresponsáveis. Os homens têm medo de casar. Irresponsável nesse sentido. Os jovens, a mulher sonha em casar e o rapaz fala, eu, hein? Tinha até uma propaganda de um celular que fazia isso, né? Que o cara mandava mensagem, vou casar, os colegas tudo, que isso? E ela dizia, vou casar, e as meninas, ai, que ótimo. Então, tem essa diferença. Pode ter o buquê jogam para as mulheres, inclusive, né? Mas pode ter um pouco disso também, né? Da pessoa arrumar uma fuga, não está aguentando o peso da situação, ele pode ter algumas reações. E nesse sentido que você quer dizer, que tem que ver o que ele viveu? Vamos jogar uma hipótese em cima do que nós já conversamos já de início. Vamos supor que ele é uma pessoa que vive apenas o amor-paixão. Ou seja, ele gosta das grandes emoções, ele gosta da adrenalina, ele gosta daquela coisa louca, né? Então, vamos supor, ele fazia isso enquanto estava solteiro, não é? Quando ele começa a se envolver mais pela parceira, ele decide casar com a parceira, ele se distancia disso. Quando o casamento vira uma rotina, ele não tem repertório criativo, que a gente estava conversando, para manter um amor companheiro. E aí o que ele faz? Opa, lá eu posso voltar porque eu posso ter um amor-paixão. Né? Então vamos jogar uma hipótese como essa aí. Né? Então, nesse caso, faltaria um pouco de repertório da parte dele. Ela voltou a escrever e disse que ele nega o tempo todo e que ele não admite que fez. Mas ela sabe. Mas ela sabe. É de extrema delicadeza, né, esta questão. Então, essa questão que ela fez é de extrema delicadeza, porque aí entra o direito, entra até direito canônico. Porque se ele não queria casar, né, padre? Sim, há vários pontos aí que ela tem que buscar o padre, né, eu aconselho ela buscar o sacerdote, para que o sacerdote possa, né, acolher, ouvir, escutar, né, e ajudar
ali ela decidir, tomar uma tem decisão. um minuto para terminar esse assunto, mas para dizer assim, uma coisa inadmissível é ela continuar concordando com a situação. Ela precisa, de fato, pelo direito buscar canônico, uma solução. Pelo direito canônico, ela tem que buscar uma solução. Não né? Porque você, quando casou, a pessoa quando casa, né, ela ali, ó, o amor e a fidelidade. Isso eles assumem diante do padre, diante da igreja, comunidade, diante de Deus. E pelo amor também, padre, ela continuaria armando a metralhadora dele para fazê-la uma vítima, uma infeliz o resto da vida. Se ela concordar, se ela levar isso em frente, ela está alimentando o próprio inimigo. A infidelidade. A infidelidade na união conjugal. Alimentando a infidelidade. Exatamente. Sim, com certeza. O desamor. Com certeza, o desamor. Exatamente. Ela precisa realmente partir por uma solução. Não há uma vida. E vale muito o que o padre está dizendo de estar abrindo esse espaço para conversar com uma outra pessoa, porque ela deve estar em sofrimento, em muito sofrimento. Sim. E a cabeça dela deve estar muito confusa, porque ele está se fazendo de vítima ali. Quer dizer, aconteceu, ela tem prova, ele está traindo novamente, inclusive, aí, viu? Ele está cometendo uma outra traição. Nossa. Porque ele está indo contra a verdade dos fatos ali ainda. Contra a lei da igreja. Exatamente. Contra lei da igreja. Contra o amor, contra a verdade, exatamente. contra a lei da igreja. E aí vale uma orientação de um padre, vale a orientação de uma amiga experiente, vale a orientação de um terapeuta. Preparado para tentar conversar com ela, às vezes para dar um suporte para ela nessa situação. Para olhar o tabuleiro do jogo de fora, do lado de fora. Ser um pouquinho mais racional nessa situação. Isso. É importante. Tá aí, Maria, a dica. Bom, Oriente-se, falando sobre traição, um assunto tão delicado, tão forte, mas tão real, tão apropriado para todos nós. A gente vai para o intervalo, a gente volta para o último bloco.